Fala pessoal, tô de volta aí pra gente resolver alguns exemplos sobre campo elétrico, beleza? Então bora lá. Gente, ó, primeiro exemplo, vou ler o enunciado aqui, tá? Bom, a intensidade do campo elétrico num ponto situado a 3 milímetros de uma carga elétrica pontiforme, que igual a 2,7 microcoulombs no vácuo tá? Provavelmente esqueci de colocar um ezinho aqui, beleza? Bom, e ele me deu a constante. Vamos lá. Gente, ele quer saber a intensidade do campo. Vou anotar aqui, ó. Então, ele quer saber a intensidade do campo elétrico, beleza? Bom, situado a uma distância de 3 milímetros. Eu vou anotar aqui, depois a gente comenta sobre, tá? Então, a distância aí, ó, ele fala que é 3 milímetros, beleza? Carga possui um valor de 2,7 microcoulomb. Gente, ó, lembra dessa palavra aqui, pontiforme, que eu comentei? Provavelmente a gente vai ver direto isso daqui, ó. Significa que ele está desprezando o tamanho, formato, tá? Ele só quer saber o valor da carga. Portanto, a carga, 2,7 microcoulombs, beleza? Ele deu a constante K0, 9 vezes 10 a nona, tá? E ele quer que a gente determine, então, o valor do campo. Gente, ó, aqui tá óbvio que a gente vai utilizar a formulinha que a gente viu no vídeo passado, dividido por d ao quadrado. Bom, a situação é mais ou menos essa. Gente, ó, tá vendo que tem uma carga positiva, tá? Com esse valor aqui, e ele quer saber, ou melhor, essa carga positiva, a gente sabe que ela gera um campo apontado para fora, tá? E ele quer saber aí qual que vai ser a intensidade do campo a 3 milímetros da carga fonte. É isso que ele quer saber, tá? Bom, vamos lá, vamos calcular então. Gente, antes de calcular, queria pedir atenção em dois detalhes aqui, ó. Ó, distância, lembra que na aula passada eu falei, já tem que ser trabalhado em metro. Aqui está em milímetro. Gente, ó, para transformar milímetro em metro, ou divido por 1000, ou substituo o valor do prefixo, tá? Eu prefiro, vocês sabem disso. Tem que lembrar, gente, ó, o prefixo mili, tá? Vale 10 a menos 3. Portanto, esse valor aqui, ó, eu posso escrever sendo 3 vezes 10 a menos 3 metros. Tá vendo que eu só substitui o prefixo por 10 a menos 3. E a mesma coisa com a carga. Lembra que eu falei que a carga lá em coulomb, aqui está em microcoulomb. Sendo que o micro vale 10 a menos 6, tá? Então lembra da tabelinha de prefixo que eu passei para vocês, ó. Ó, então aqui a mesma coisa, aqui 2,7 vezes 10 a menos 6 coulombs. Beleza? Feito isso agora, a gente vai calcular, tá? Então, ó, vou continuar aqui, tá? Ó. Então, o campo é igual o valor da constante, 9 vezes 10 a nona, vezes o valor da carga, 2,7 vezes 10 a menos 6, dividido pela distância em metro, 3 vezes 10 a menos 3 elevado ao quadrado. Beleza? Gente, antes de eu multiplicar aqui, ó, eu vou fazer essa potência aqui, ó, porque vocês vão ver que vai dar para simplificar alguma coisa aí. Então vai ficar o seguinte, ó, o campo é igual 9 vezes 10 a nona vezes 2,7 vezes 10 a menos 6, dividido, gente, eu lembro, ó, 3 ao quadrado, 9. Mantém a base. Aqui a gente multiplica. Então, menos 3 vezes 2, menos 6. Por que eu fiz isso? Gente, ó, você consegue perceber que eu consigo simplificar o 9 com 9. Como que ficou então? Ó, vamos lá. Vou continuar aqui, ó. Então, eu simplifiquei o 9 com 9. Vai ficar 1, certo? Então, ficou 1 vezes 10 a nona vezes 2,7 vezes 10 a menos 6 dividido por, simplifiquei aqui, ó, 1 vezes 10
a menos 6, tá? Gente, tá fazendo um passo a passo bonitinho só para vocês entenderem aí, tá? Então, multiplicando aqui em cima, ficou o seguinte, ó. 1 vezes 2,7 é 2,7. E 2,7 dividido por 1, 2,7 vezes 10. Gente, aqui em cima, ó, lembra que na multiplicação, o expoente a gente soma, né? Então, vamos lá. 9 mais menos 6, ó, vou colocar aqui, ó, 9 mais menos 6 vai dar 3, belezinha? Quando eu tenho divisão, a gente subtrai os expoentes. Então, vai ficar 3 menos menos 6, ou eu gosto sempre de pegar o expoente que está embaixo, jogo ali para cima, trocando o sinal. Então, 3 mais 6 vai dar 9, tá? Chegamos na resposta. Portanto, o campo tem intensidade de 2,7 vezes 10 a nona Newton por Coulomb. Beleza? Então tá aqui a resposta. Gente, vocês, sei lá, opinião minha, tá? O conceito não é complicado. Tem uma galera que se perde na matemática, tá? Mas aí é treino, gente. Não tem jeito. A gente já viu, revisou todo o conteúdo aí. E não tem o que fazer. Belezinha? Bom, vamos lá. Exemplo 2. Seja Q1 e Q2. Então tá aqui, ó. Q1 e Q2. Duas cargas pontiformes. Determine o vetor, ó. Então determine o vetor e a intensidade do campo elétrico resultante no ponto A. Então vamos lá. Ele quer saber o vetor e a intensidade do vetor resultante aqui no ponto A. Gente, ó. Então nós temos duas partículas. Elas estão dispostas exatamente como está descrito na figura aí. Vamos primeiro focar nisso daqui, ó. Vamos descobrir o vetor no campo A. Bom, vamos lá. Gente, ó, Q1, a carga 1, ela é positiva, certo? A carga 2 também é positiva. Ah, professor, como que você sabe? Gente, não tem sinalzinho nenhum aqui, tá? Se tivesse um menos na frente, indicaria que ela seria negativa. Bom, seguinte. Gente, ó, carga positiva, lembra que o campo dela vai ser gerado para fora. Gente, então eu analiso a partir do ponto, tá? Ó. Gente, então, ó, carga positiva, campo apontando para fora. Então, ó, eu vou fazer da carga 1 de vermelho aqui, tá? Então, campo apontando para fora. Essa é a carga 1, vou chamar de E1. Gente, ó, professor, mas esse pedaço aqui, gente, eu não preciso colocar a setinha indicando o campo aqui, tá? Eu analiso a partir do ponto, tá? Então, ó, pense que o campo ele tá vindo nessa direção aqui, ó, apontando para fora, beleza? Gente, aqui, ó, eu vou fazer o Q2 de azul, beleza? Gente, ó, positivo, campo apontando para fora. Ah, preciso completar aqui, professor? Não, tá? Analisa a partir do ponto. Bom, ó, então o campo apontando para fora. Aqui eu vou chamar de E2. Beleza? Gente, e aí? Qual que vai ser o vetor resultante? Percebam que está formando um ângulo de 90 graus aqui. Beleza? A gente já viu soma de vetor. Nessa situação, o que a gente faz? Gente, ó, eu prefiro usar o método do paralelogramo. Então, eu vou fechar um paralelogramo aqui, ó. Gente, eu vou reproduzir esse vetor em vermelho aqui em cima, ó. Ó, fiz tracejado aí, tá? E vou reproduzir esse vetor em azul aqui, ó. Ó. Gente, exatamente nesse ponto onde eles se encontram é o nosso vetor resultante. Então, tá aqui, ó. Nosso vetor correspondente ao campo resultante. Beleza? Beleza, então, ó. Metade do exercício feito aí. Agora a gente vai calcular a intensidade desse campo aí. Gente, ó. O que a gente vai ter que fazer para calcular a intensidade desse campo aqui? Vamos fazer o seguinte. Vamos calcular primeiro a intensidade do E1
e depois do E2, depois a gente pensa e vê o que faz, beleza? Então vou calcular o E1 aqui, ó. Então vai ficar assim, ó. E1 é igual. Gente, a fórmula K0 vezes Q dividido por D ao quadrado, tá? Já vou substituir os valores. Gente, aqui, ó, eu esqueci de colocar o valor da constante, tá? Mas o exercício forneceu. Então a constante é 9 vezes 10 a nona, vezes o valor do campo, melhor, da carga. Gente, lembrem, vou destacar de novo isso daqui, ó. Ó. Lembra que o micro vale quanto? 10 a menos 6. Então a carga é 4 vezes 10 a menos 6, dividido pela distância em metro, que já está, 3 elevado ao quadrado, beleza? Gente, ó, já está em metro, hein? Então não preciso transformar nada. Então vamos lá. E1 é igual a 9 vezes 10 a nona, vezes 4 vezes 10 a menos 6, dividido por 9. Gente, eu não multipliquei aqui em cima ainda, justamente porque aqui eu consigo simplificar. Então aqui vai ficar 1 e aqui vai ficar 1, beleza? Então, ó, o valor do campo 1 vai ser, ó, 1 vezes 4, 4 vezes 10. Lembra que na multiplicação somamos os expoentes. 9 mais menos 6, 3. Beleza? Fechou, vou deixar assim, tá? Newton por Coulomb. Não esqueça de colocar a unidade, hein? Tá? Vou calcular, gente, o campo 2 aqui nesse cantinho, tá? Bom, seguinte. Vou fazer de azul, para diferenciar aqui. Então, vamos lá. Campo 2 é igual a constante vezes o valor da carga. Gente, de novo, hein? Não vai esquecer de substituir o prefixo 10 a menos 6, hein? 3 vezes 10 a menos 6, dividido pela distância. Gente, a distância aqui é 3 metros. Gente, eu posso colocar já 3 ao quadrado aqui direto? Ou seja, posso colocar 9. Vai ficar a mesma situação que ficou aqui, tá? Só para a gente ganhar um passo aí. Bom, simplifico. Ficou o seguinte. Ficou que o campo 2 é igual a 3 vezes 10 a terceira, tá? Lembra que a gente soma os expoentes. Então, 9 mais menos 6, 3. Newton por Coulomb. Beleza. Gente, ó, então calculamos o valor do campo 1, beleza? Calculamos o valor do campo 2. E para determinar o vetor do campo resultante, que é o que ele quer saber. Ah, professor, vamos somar. Gente, não. Nesse caso não vamos somar. A gente vai ter que usar uma outra propriedade aí. Gente, ó, posso falar que esse tamanhozinho aqui, ó, esse tamanho correspondente a esse tamanho, certo? Por que eu fiz isso? Gente, ó, eu sei que esse vetor vale 4 vezes 10 a terceira. E eu sei que esse vetor desse campo aqui, ó, 3 vezes a terceira. Mas se esse tamanho aqui corresponde a esse valor, esse tamanho aqui corresponde ao mesmo valor, certo? 3 vezes 10 a terceira. Por que eu fiz isso? Gente, ó, e se por acaso, o que isso lembra na matemática? Tem um triângulo retângulo, ó, beleza? Tem um triângulo retângulo e esse vetor resultante que me interessa aqui, na matemática nada mais é que a nossa hipotenusa. Portanto, que lembra isso na matemática, gente? Lembra Pitágoras, sem dúvida. Então eu posso falar, vou fazer em verde, tá? Ó, que o vetor do campo resultante ao quadrado é igual a E1 ao quadrado mais E2 ao quadrado. Gente, ó, Pitágoras, hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos catetos ao quadrado, sendo que o E1 e o E2 são os catetos. Gente, eu vou resolver, depois eu vou comentar sobre, tá?
Então vai ficar, ó, campo resultante ao quadrado é igual o valor do E1, 4 vezes 10 à terceira ao quadrado, mais o valor do E2, 3 vezes 10 à terceira ao quadrado. O campo resultante ao quadrado é igual, ó, 4 ao quadrado, 16, vezes, aqui lembra que a gente multiplica, tá? Então, 3 vezes 2, 6, beleza? Mais 3 ao quadrado, 9, vezes 10, multiplico, ó, 3 vezes 2 é 6. Vamos lá. Gente, ó, tem uma soma, ambos em notação. Os expoentes são iguais? São. Então, só a gente somar. 25 mais 16 mais 9, 25, vezes 10. Na soma, se os expoentes são iguais, mantenho. Beleza? Bom, quase. O campo resultante está ao quadrado, vou ter que tirar a raiz disso daqui. Então, o campo resultante é igual a raiz de 25 vezes 10 à sexta. Nossa, professor, mas como que eu vou calcular a raiz? Gente, simples, vamos lá. A raiz de 25 é 5, beleza? Copio a base. Gente, aqui é o seguinte, ó, não pode esquecer que é raiz quadrada. Aqui eu simplifico, tá? Simplifico o 6 com o índice da raiz. Então, 6 dividido por 2 é 3 Newton por Coulomb. Achamos o valor do campo resultante aí, beleza? Eu ia comentar uma coisa. Gente, lembra que lá na matemática tem o tal do triângulo pitagórico? Ou o triângulo 3, 4, 5, tá? Toda vez então que eu tenho um triângulo de catetos 3 e 4, a hipotenusa vai ser 5. Beleza? Gente, aqui valeria a pena, tá? A gente ia ganhar, ó, a gente ia ganhar esse passo aqui, ia determinar rapidinho. Então, ó, um triângulo pitagórico, 3, 4, hipotenusa 5. Ah, se fosse 6 e 8, hipotenusa seria 10. E assim por diante. Belezinha? Gente, é um exercício aí super comum, tá? De ser cobrado. Beleza? Então, fique esperto aí com o lance da matemática. Vamos lá, temos mais dois exemplos aqui. Vou virar a folha, hein? Vamos lá. Exemplo 3. É até parecido com o segundo, tá? Vamos lá. Determine o campo no ponto C. Então vamos lá. O ponto C está aqui, ó. Primeiro passo, vamos determinar o vetor do campo resultante aí, tá? Gente, o Q1 positivo, Q2 negativo. Gente, lembra então que quando eu tenho campo carga positiva, o campo vai ser apontado para fora, tá? Não pode esquecer disso. Ó, carga positivo, campo apontando para fora. Preciso colocar a setinha nessa região? Não, gente, ó, o importante é a partir do ponto. Então vamos lá. Campo apontando para fora. Vou chamar de E1. Beleza? Gente, ó, então, ó, campo apontando para fora. Bom, E2, carga negativa. E2 não, desculpa. Q2, carga negativa. O campo vai ser apontado para onde? Para dentro. Então, eu analiso a partir do ponto. Ó, o campo vai ser apontado para dentro. Então, vamos lá. Ó, a partir do ponto. Vou chamar isso de E2. Beleza? Bom, agora eu vou resolver, eu vou achar o valor do E1 e o valor do E2. Depois, a gente vê o que faz aí para achar o campo resultante. Gente, ó, eu esqueci de colocar a distância. Só um segundo que eu já vejo aí, beleza? Bom, distância 20 centímetros. Então, vamos lá. Gente, ó. Então, 20 centímetros, 20 centímetros. Gente, eu vou calcular, então, o E1 de caneta azul, tá? Para ficar igual aqui. Então, vamos lá. E1 é igual
K0 vezes Q1 dividido por D ao quadrado. Beleza? Então vamos lá. E1 é igual 9 vezes 10 a nona vezes. Gente, não esqueçam do prefixo. Ó, prefixo. Quanto vale o prefixo micro? 10 a menos 6. 1 vezes 10 a menos 6 dividido pela distância. Gente, distância está em centímetro. Temos que trabalhar em metro. Para transformar centímetro em metro, divido por 100 ou substituo o prefixo, tá? Vocês sabem que eu prefiro. Gente, ó, o prefixo cento aqui, ó, o Czinho, vale 10 a menos 2. Então vai ficar, ó, 20 vezes 10 a menos 2. Gente, eu vou arrumar esse valor aqui, que eu acho que fica mais fácil para calcular. Então, ó, vou transformar esse 20 em 2, tá? Ó. Então, eu vou colocar a vírgula aqui. Vai ficar 2 vezes 10. Gente, ó, era 20 e veio para 2. Então, diminui o número, aumenta o expoente. Gente, aumenta o expoente, hein? 10 a menos 1. Não vai esquecer, hein? Eu sei que é confuso isso, mas número negativo, quanto mais próximo de zero, maior ele é. Então, se eu aumentei uma unidade no expoente, de menos 2 ele foi para menos 1. Beleza? Então, fechou. Ó, 2 vezes 10 a menos 1 ao quadrado, tá? Bom, aqui não tem como simplificar nada, né? Então, vai ficar E1 igual. Ó, multiplicando 9 vezes 1, 9 vezes 10. Somos expoentes. 9 mais menos 6, 3. Tudo isso dividido por 2 ao quadrado, 4, vezes 10, multiplica, ó, menos 1 vezes 2, menos 2. Gente, 9 dividido por 4, se fosse 9 por 2, daria 4,5. Tá? Então, 9 por 4 vai dar 2,25 vezes 10. Gente, subtrai os expoentes ou pega o expoente de baixo, joga ali para cima trocando o sinal. 3 mais 2, 5 Newton por Coulomb. Beleza? Então achamos esse valor aqui, ó, do E1. Vou fazer a mesma coisa para o E2. Vou fazer ele vermelhinho, tá? Então vamos lá. E2 é igual o valor da constante vezes Q2. Gente, ó, é negativo, tá? Então vou colocar entre módulo aqui, ó, só pra gente não esquecer, tá? Ó, outra coisa que a gente já sabe do prefixo, hein? 10 a menos 6, não vai esquecer. Dividido pela distância. Gente, 20 centímetros já transformei aqui, tá? Então vai ficar 2 vezes 10 a menos 1 ao quadrado. Beleza? Gente, ó, lembra que eu coloquei na aula passada com a formulinha a carga entre módulo? Isso daqui não vai fazer diferença alguma, tá? Esqueça o sinal. Eu coloquei de propósito aí só pra gente relembrar. Então, ó, o E2 vai ser 9 vezes 2, esqueça o sinalzinho negativo, dá 18 vezes 10. Ó, somos expoentes, 9 mais menos 6, 3. Dividido por 2 ao quadrado, 4, vezes 10. Multiplico aqui, dá menos 2. Gente, 18 por 4, gente, ó, se fosse 18 por 2, daria 9, tá? Então, 18 por 4 vai dar 4,5. Beleza? Então, ficou, ó, 4,5 vezes 10. Ó, subtrai os expoentes ou pego o de baixo e jogo para cima trocando o sinal. 3 mais 2, 5 Newton por Coulomb. Achamos a intensidade do campo 2. Só que ele quer saber o campo elétrico aqui no ponto C. Gente, concorda que no ponto C, então eu tenho dois campos atuando nesse ponto aí. O campo 1 e o campo 2.
O que a gente faz para determinar o campo no ponto C, então? O campo resultante, no caso. Gente, ó, se eu tenho dois campos, mesma direção e sentido, o que a gente vai fazer? Somar. Então lembra que a gente viu soma de vetor, hein? Então dois campos, mesma direção e sentido, a gente soma. Então nesse caso o campo resultante vai ser E1 mais E2. Ah, professor, mas por que no exercício 2 você fez Pitágoras, aí você está somando? Ó, vou colocar a folha para a gente ver aqui, tá? Gente, aqui no exercício 2, tá vendo que o campo resultante, ó, tem essa direção aqui, ó. Então eu precisei usar Pitágoras. Já no exercício 3, eu tenho campos, mesma direção e sentido. Só somar. Então vai ficar o campo resultante é igual E1, que vale 2,25 vezes 10 à quinta, mais o E2, 4,5 vezes 10 à quinta. Então vamos lá. Gente, somando aqui, ó, vai ficar 4,5 mais 2,25 deu 6,75, né? 6,75 vezes 10. Como eu tenho uma soma, os expoentes são iguais, mantenho o expoente. Newton por Coulomb. Beleza? Então o campo resultante no ponto C, 6,75 vezes 10 à quinta Newton por Coulomb. Bom, vamos lá. Mais um exercício para finalizar, tá? Só vou separar aqui, ó, para não misturar. De novo, gente, ó, determine o campo resultante no ponto C, tá? Seguinte, carga 1, carga 2. Carga 1 positiva, carga 2 negativa. Primeiro, vamos determinar o vetor resultante, depois a gente vê a intensidade. Gente, ó, carga 1, campo apontando para fora. Então, vou fazer de azul aqui, ó. Ó, campo apontando para fora. Então, vai ficar mais ou menos aqui, ó. Apontando para fora. Beleza? Carga 2, negativa, carga apontando para dentro, ó. Apontando para dentro. Então, aqui vai ser o campo 2. Esse daqui vai ser o campo 1. Beleza? Como que eu faço para determinar o vetor resultante? Gente, ó, vou pegar esse vetor, vou reproduzir ele aqui. Vou pegar esse vetor, reproduzir ele aqui e fechar um paralelogramo, tá? Então, ó, reproduzindo esse vetor aqui, ó. Ó. Eu vou reproduzir esse vetorzinho aqui, ó. Ó. Gente, ficou meio tortinho, tá? Mas aqui, ó, onde se encontram é o valor do campo resultante, tá? Que ficou em verdinho aí. Então, aqui é o campo resultante. E aí, como que eu faço para calcular isso? Gente, seguinte. Ó, percebam que esse triângulo aqui, ó, que está disposto às cargas, é um triângulo equilátero, tá? 60 graus cada um. Se aqui tem 60, aqui vai ter 60, beleza? Aqui vai ter 60. Ó, percebam que de fato isso daqui é verdadeiro, ó. Tá vendo? Gente, aqui ficou meio tortinho, tá? Se eu for parar pra pensar essa reta aqui, ó, aqui eu tenho no total 180. Beleza? Tá. Só deixa anotadinho isso por enquanto. Vamos calcular primeiro o E1 e o E2, tá? Então vamos lá. Gente, ó, vou fazer o E1 de azul. Então vai ficar E1 igual K0 vezes Q1 dividido por D ao quadrado, tá? Gente, E1 é igual a 9 vezes 10 à nona vezes Q1 vale 4, ó, não tem prefixo nenhum, hein? 4 coulombs, ponto. Dividido pela distância ao quadrado. Gente, ó, a distância é 2 metros, também não tem prefixo algum, já está em metro. Então, 2 ao quadrado vai ficar 4. Simplifico. Chegamos que 9 vezes 10 à nona Newton por Coulomb. Beleza?
Gente, o campo 2 eu vou economizar um passo. Vocês estão vendo que a distância é a mesma, o valor da carga é a mesma, porém negativa, tá? Mas isso não vai influenciar porque lembra que a carga a gente usa ela entre módulo. Então eu posso falar que o valor do campo 2 também vale 9 vezes 10 a nona Newton por Coulomb. Então campo 2 e aqui o campo 1. Beleza? Bom, e aí? Como que eu faço descobrir, então, esse valor aqui e descobrir esse valor aqui, ó? Como que a gente faz para descobrir o valor do campo resultante? E aí, gente? A gente já viu a situação lá que forma 90 graus. A gente viu a situação ali de cima que tem mesmo a direção em sentido. A gente viu situações que temos sentidos opostos, que a gente subtrai. E nesse caso aí, o que a gente vai fazer para resolver, hein? E aí, quer pensar um pouquinho? Gente, nesse caso, a gente vai usar lei dos cossenos. Vocês viram lá em matemática o ano passado, lá, tá? Então a lei dos cossenos vai ficar o seguinte. Vai ficar, ó, o campo resultante ao quadrado é igual o campo 1 ao quadrado mais o campo 2 ao quadrado. Até aí parece Pitágoras, certo? Bom, então vai ficar mais 2 vezes o campo 1 vezes o campo 2 vezes o cosseno do ângulo, tá? Desse ângulo aqui, ó. Ó, cosseno desse ângulo aqui. Certo? Nossa, professor, que coisa, hein? Gente, eu sei que esse conteúdo é difícil, tá? A matemática aí é chata. Ah, professor, outra coisa. Eu aprendi na matemática que a lei dos cossenos aqui é negativo. Gente, lá na matemática é negativo. Aqui na física, por motivos aí, a gente usa um maisinho, tá? Bom, acredite no que eu falo aí e vamos nessa, beleza? Gente, vamos começar a substituir, beleza? Então vai ficar o seguinte, ó. Campo resultante não sei, vai ficar campo resultante ao quadrado, que é o que eu quero calcular aqui. Gente, igual. Gente, acho que eu vou virar a folha, que vai ficar apertado aqui, beleza? Então vou virar a folha, ó. Vou reescrever aqui, ó. Então o campo resultante ao quadrado igual E1 ao quadrado mais E2 ao quadrado mais 2 vezes E1 vezes E2 vezes o cosseno do ângulo. Lá ia ficar muito apertado, beleza? Então o campo resultante eu não sei. O valor do campo 1, vou voltar lá, ó. 9 e 10 a nona. Então vamos lá. Vai ficar 9 vezes 10 a nona ao quadrado, mais o campo 2, lembra que era o mesmo valor, tá? 9 10 a nona ao quadrado, mais 2 vezes o campo 1, 9 10 a nona, vezes o campo 2, 9 10 a nona, vezes o cosseno, ó, o cosseno do ângulo. Gente, ó, o total aqui, ó, esse ângulo tem quanto? 120, beleza? Gente, ó, então essa abertura aqui, ó, entre os dois campos, o E1 e E2, tem 120 graus, beleza? Quanto é o cosseno de 120? Gente, então vocês têm que lembrar lá, hein? Gente, eu vou fazer um rascunho aqui, porém, daí vocês têm que lembrar da matemática que vocês viram no passado. Ó, vou fazer o círculo trigonométrico. Gente, ó, com sono, sem sono, tá? Então, cosseno deitado, seno de pé. Gente, lembra dos ângulos notáveis? Tá? Os ângulos notáveis, o cosseno 120, bom, não está dentro dos ângulos notáveis, tá? Mas eu sei que o 120 ele vai estar mais ou menos no segundo quadrante, beleza? Então, ó, para descobrir qualquer ângulo que esteja nesse segundo quadrante, aí vai ficar o seguinte, ó. 180 menos o valor do ângulo que eu quero descobrir, tá? O ângulo notável tem que ser igual a, nesse caso, 120, beleza?
Gente, só vou arrumar isso daqui, ó. Vou passar o ângulo para cá positivo, então vai ficar o ângulo é igual. E o 120 para cá negativo. 180 menos 120, ou seja, 60. O ângulo de 120, então ele corresponde, ou melhor, o cosseno de 120 corresponde ao cosseno de 60. Porém, gente, aqui, ó, lembra que qualquer número que esteja nessa região aqui, ó, o cosseno ele vai ser o quê? Negativo. Gente, é trigonometria, tá? Qualquer coisa, vocês voltam lá, ó, trigonometria, tá? Não tem jeito, só tô dando um contexto geral aí, ó. Então, vamos lembrar, o cosseno de 120, ou melhor, o cosseno de 60, meio, tá? Portanto, o cosseno de 120 vai ser menos meio. Ele é correspondente ao cosseno de 60, porém negativo. Então, aqui, ó, vai ficar menos meio. Beleza? Bom, gente, matemática meio cruel aí, né? Mas aqui vamos ver, eu consigo simplificar esse 2 aqui com esse 2, tá? Já ajuda bastante. E aqui, gente, concorda que vai ficar aqui, ó, vai ficar 9 vezes 9, 81, certo? Então vai ficar menos 81. Bom, vamos fazer o passo a passo, né? Vamos lá. Então, ó, o campo resultante ao quadrado é igual. Ó, vai ficar 81 vezes 10. Ó, aqui multiplica, tá? 18 mais 81 vezes 10 é 18, beleza? Gente, simplifiquei o 2, simplifiquei o 2. 9 vezes 9, vezes menos 1, menos 81. Vezes 10, somos expoentes. 9 mais 9, 18. Gente, ó, simplifico, simplifico, né? Aqui vai zerar. Então, chegamos que o campo resultante ao quadrado é igual a 81 vezes 10 a 18. Mas não é isso que eu quero saber, porque tem o quadrado aqui ainda, ó. Então, vai ficar campo resultante é igual a raiz de 81 vezes 10 a 18. Campo resultante é igual a raiz de 81, 9, vezes 10. Aqui, gente, lembra que eu raiz quadrada, simplifico, ó. 18 dividido por 2, 9 Newton por Coulomb. Ô, louco, professor, puta trabalho desse para chegar a 9, 10 a nona, o mesmo valor que tinha dado o campo 1 e o campo 2? Sim, gente, coincidiu, tá? Coincidiu, mas não é toda hora que isso vai acontecer, beleza? Então, o campo resultante, nesse caso aqui, deu 9, 10 a nona. Gente, eu sei que é uma matemática um pouco cruel, tá? Não é tão comum de ser cobrado esse tipo de situação, mas eu tenho que passar para vocês, né? Gente, ó, então a parte da trigonometria aí, se precisar dar uma revisada, beleza? Eu fiz aqui meio rapidão, enfim, que não era o assunto da aula, não era o foco da aula. Gente, é isso, beleza? Vídeo um pouquinho longo, um pouco cansativo, mas eu acredito que eu coloquei as situações aí que pode ser cobrado. Beleza? Gente, até mais, abraços, até o próximo vídeo. Fui, tchau, tchau.